Livro A Voz do Silêncio. Fragmento número 1. Título: A Voz do Silêncio. Item número 1. Estas instruções são para os que ignoram os perigos dos idris inferiores. Observação: a palavra Pali idri equivale a Sânscrita siddhis, ou faculdades psíquicas, os poderes anormais do homem. Há duas espécies de siddhis. Um grupo abrange as energias inferiores, grosseiras, psíquicas e mentais, enquanto a outro exige o mais elevado treinamento dos poderes espirituais, diz Krishna em Srimad Bhagavad. Aquele que se ocupa em praticar o yoga, que subjugou seus sentidos e concentrou sua mente em mim, Krishna, a um tal yogi, todos os siddhis estão prontos a servir. Item número 2. Quem quiser ouvir a voz de nada, o som insonoro, e compreendê-la, tem que aprender a natureza de Dharana. Observação: a voz insonora ou a voz do silêncio, literalmente talvez devesse ser lido a voz no som espiritual, pois nada é a palavra sânscrita equivalente ao termo de senzar. A outra palavra, Dharanam, é a intensa e perfeita concentração da mente em algum objeto interior, acompanhada de abstração completa de tudo o pertinente ao universo externo, o mundo dos sentidos. Continuação da narrativa. Item número 3. Tendo se tornado indiferente aos objetos de percepção, o discípulo deve buscar o Raja dos sentidos, o produtor de pensamentos, aquele que desperta a ilusão. Item número 4. A mente é o grande assassino do real. Item número 5. Que o discípulo mate o assassino. Por quê? Item número 6. Quando para si mesma a sua própria forma lhe parecer irreal, tal qual são, ao despertar todas as formas vistas em sonhos. Item número 7. Quando houver cessado de ouvir os muitos, poderá discernir o um, o som interno que mata o externo. Item número 8. Só então, e não antes, abandonará ele a região de Asat, o falso, para entrar no reino de Sat, o verdadeiro. Item número 9. Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior e os olhos carnais tornados cegos a toda ilusão. Item número 10. Antes que a alma possa ouvir, a imagem, o homem, tem de se tornar tão surda aos rugidos como aos murmúrios, aos bramidos dos elefantes uivantes como ao argênteo zumbir dos pirilampos de ouro. Item número 11. Antes que a alma possa compreender e recordar-se, deve estar unida ao falante silencioso, como a forma a ser tomada pela argila e primeiro unida à mente do
ceramista. Item número 12. Porque então a alma ouvirá e se recordará. Item número 13. E o ouvido interno falará. A voz do silêncio. Que dirá? Item número 14. Se tua alma sorri ao banhar-se na luz solar de tua vida, se tua alma canta dentro de sua crisálida de carne, se tua alma chora em seu castelo de ilusões, se tua alma luta para romper o fio de prata que a liga ao mestre, sabe, ó discípulo, que tua alma é da terra. Observação: o grande mestre é o termo usado pelos lamous ou chelas para indicar o eu superior. É o equivalente a Avalokitesvara e o mesmo que o Adibuddha dos ocultistas budistas, o Atman, o eu superior dos Brahmans e Christos dos antigos gnósticos. Continuação da narrativa. Item número 15. Quando ao tumulto do mundo tua alma desabrochando dá ouvidos. Observação: alma é o termo usado aqui para o ego humano ou manas, aquele que em nossa divisão do setenário oculto é referido como a alma humana. Vide a doutrina secreta para distingui-la das almas espirituais e animal. Continuação da narrativa. Quando a rugente voz da grande ilusão, tua alma, responde. Observação: Mahayana é a grande ilusão. O universo objetivo. Continuação da narrativa. Quando medrosa ante a visão das cálidas lágrimas da dor e aturdida pelos gritos do desespero, tua alma se recolhe como tímida tartaruga no carapaça do egocentrismo. Sabe, ó discípulo, que do seu Deus silencioso tua alma é um sacrário indigno. Item 16. Quando mais forte já tua alma se desliza fora de seu seguro retiro e, desprendendo-se, estende seu fio de prata e projeta-se adiante, quando contempla a sua imagem nas ondas do espaço e murmura: isto sou eu? Declara, ó discípulo, que tua alma está presa nas teias da ilusão. Observação: Sakayaditi, ilusão da personalidade. Continuação da narrativa. Item 17. Esta terra, ó discípulo, é a sala das tristezas, na qual, ao longo da senda de terríveis provações, estão colocadas armadilhas para apanhar teu ego pela ilusão chamada grande heresia. Observação: Atavada, a heresia da crença na alma, ou antes, na alma ou eu separado do ser universal, o eu infinito. Continuação da narrativa. Item 18. Esta terra, ó ignorante discípulo, nada mais é que a lúgubre
entrada ao crepúsculo que procede o vale da verdadeira luz, aquela luz que nenhum vento pode extinguir, aquela luz que arde sem pavio nem combustível. Item número 19. Diz a grande lei: para te tornardes o conhecedor do eu total. Observação: o Tattvajnani é o conhecedor ou capaz de discernir os princípios na natureza e no homem, e Atmajnani é o conhecedor do Atman, ou o Ser Uno Universal. Continuação da narrativa. Deves primeiro ser o conhecedor do eu. Para alcançar o conhecimento desse eu, tens de renunciar o eu ao não eu, o ser ao não ser, e então poderás repousar entre as asas da grande ave. Sim, doce é o repouso entre as asas do que não nasce nem morre, mas é o A1, através de idades eternas. Observação: Kalahansa, a ave ou cisne, vide no número 11, diz o Nada Bindu Upanishad, traduzido pela Sociedade Teosófica de Kumbakonam. Considera-se ser a letra A asa direita da ave Hansan, U à esquerda, M a sua cauda e o Ardha Matra, meio metro ou verso, a sua cabeça. Entre os orientais, eternidade tem um significado completamente diferente daquele que entre nós lhe damos. Corresponde geralmente a 100 anos ou idade de Brahma, a duração de uma kalpa, ou a um período de 4,320 milhões de anos. Fim da observação. Continuação da narrativa. Item número 20. Cavalga a ave da vida, se queres saber. Observação: diz o mesmo Nada Bindu, o yogi que cavalga o Hansan e assim contempla o A1, não é afetado por influências kármicas ou milhões de pecados. Continuação da narrativa. Item número 21. Renuncia a tua vida se queres viver. Observação: renuncia à vida da personalidade física, se queres viver em espírito. Continuação da narrativa. Item 22. 3 salas, ó cansado peregrino, conduzem ao fim das labutas. 3 salas, ó vencedor de Mará, te levarão através de 3 estados. Observação: os 3 estados de consciência, que são Jagrat, a vigília, Svapna, o sonho, e Sushupti, o estado de sono profundo. Estas 3 condições iógicas conduzem à 4ª ou ao 4º. Observação: Turiya, aquela além do estado sem sonho, acima de todos, um estado de alta consciência espiritual. Continuação da narrativa.
E daí aos 7 mundos? Observação. Alguns místicos sankritistas localizam 7 planos de existência, os 7 lokas, ou mundos espirituais dentro do corpo de Kalahansa, o cisne, além do tempo e do espaço, conversível em cisne no tempo, quando se torna Brahma, em vez de Brahma neutro. Continuação da narrativa. Os mundos do eterno repouso. Item número 23. Se queres aprender seus nomes, então escuta e recorda-te. Item número 24. O nome da primeira sala é a ignorância, avidya. Número 25. É a sala em que viste a luz, em que vives e morrerás. Observação. O mundo fenomênico dos sentidos e da consciência terrestre unicamente. Continuação da narrativa. Item número 26. O nome da segunda sala é a sala da instrução. Observação. A sala da instrução probacionária. Continuação da narrativa. Nela, tua alma achará as flores da vida, mas debaixo de cada flor está uma serpente enrolada. Observação. A região astral, o mundo psíquico das percepções supersensíveis e visões enganosas, o mundo dos médiums, é a grande serpente astral de Eliphas Levi. Nenhuma flor apanhada em tais regiões jamais foi trazida à terra sem sua serpente enrolada ao notá-lo. É o mundo da grande ilusão. Continuação da narrativa. Item 27. O nome da terceira sala é a da sabedoria, além da qual se estendem as águas sem praias de Akshara, a fonte indestrutível da onisciência. Item número 28. Se queres atravessar seguro a primeira sala, não tomes os fogos da luxúria que ali ardem pela luz do sol da vida. Item número 29. Se queres atravessar seguro a segunda sala, não te detenhas a aspirar o aroma de suas narcóticas flores. Se queres livrar-te das cadeias kármicas, não procures o teu guru nessas regiões mayavinkas. Item número 30. Os sábios não se detêm nas regiões deleitosas dos sentidos. Item 31. Os sábios não dão ouvidos às melífluas vozes da ilusão. Item 32. Procura na sala da sabedoria aquele que te dará o nascimento. Observação. O iniciado que guia o discípulo através do conhecimento a ele comunicado para o seu segundo nascimento, ou o espiritual, é chamado o pai, guru ou mestre. Continuação da narrativa. Na sala que está mais além, onde se desconhecem todas as sombras,
e onde a luz da verdade brilha com inalterável glória. Item 33. O que é incriado em ti como reside nessa sala? Se queres alcançá-lo e combinar os dois, deverás despir-te de tuas escuras roupagens de ilusão. Observação: o criado e o incriado. Continuação da narrativa. Sufoca a voz da carne, não permitas que nenhuma imagem de sentidos se interponha entre a luz do incriado e a tua. E assim as duas poderão fundir-se numa. E tendo aprendido tua própria Adhnana. Observação: Adhnana é a ignorância ou não sabedoria, o contrário de conhecimento, Jnana. Continuação da narrativa. Foge da sala da instrução. Esta sala é perigosa em sua pérfida beleza. É necessária só para tua provação. Cautela, Lanu. Não vá a tua alma, deslumbrada pelo falas esplendor, demorar-se e ficar presa à sua luz enganadora. Item 34. Esta luz brilha da joia do grande sedutor Mara. Ela enfeitiça os sentidos, cega a mente e deixa-o incauto, qual a um abandonado náufrago. Item 35. A mariposa, atraída pela luz deslumbradora de tua lâmpada noturna, está condenada a perecer no azeite viscoso. A alma incauta, que fracassa em lutar contra o zombeteiro demônio da ilusão, retorna à terra escrava de Mara. Item 36. Contempla as hostes de almas. Observa como elas flutuam sobre o tormentoso mar da vida humana e como, exaustas, sangrando, rota as asas, vão caindo nas ínfladas ondas. Sacudidas pelos feros vendavais, acossadas pelo furacão, derivam para os redemoinhos e desaparecem no primeiro grande vórtice. Item 37. Se através da sala da sabedoria queres alcançar o vale da bem-aventurança, discípulo, fecha teus sentidos à tremenda e grande heresia da separatividade que te aparta dos demais. Item 38. Não deixeis que teu nascido no céu, submerso no mar de Maya, se desprenda do Pai universal, alma, porém que o ígneo poder se retire para a câmara mais íntima, a câmara do coração, e a morada da Mãe do mundo. Observação: a câmara interna do coração, chamada em sânscrito Brahma pura, cidade de Brahma, o ígneo poder é Kundalini. O poder e Mãe do mundo são os nomes dados a Kundalini, um dos poderes místicos do yogi. É Budi considerado como um princípio ativo em vez de passivo, como o é em geral quando encarado apenas como veículo ou
receptáculo do Espírito Supremo, Atma. É uma energia eletroespiritual, um poder criado que, quando ativado, pode tanto matar como criar. Continuação da narrativa. Item número 39. Então, do coração esse poder ascenderá à sexta região, a mediana, o lugar entre os teus olhos. Quando ele se torna o hábito da alma única, a voz que enche tudo, a voz de teu mestre. Item 40. Só então pode tornar-te um caminhante do céu, que pisa os ventos rente às ondas, sem que seu passo toque as águas. Observação. Ketchara, caminhante ou andarilho do céu. Segundo se explica no sexto Adhyaya desse rei dos livros místicos, que é o Jnaneshvari, o corpo do yogi se torna como um formado de vento, qual uma nuvem de que brotassem membros. Após o que ele, o yogi, contempla as coisas além dos mares e das estrelas, ouve e compreende a linguagem dos devas e percebe o que se passa na mente da formiga. Continuação da narrativa. Item 41. Antes de pousares teu pé no último degrau da escada, na escala dos sons místicos, de 7 maneiras diferentes, tens de ouvir a voz de teu Deus interno. Observação. Deus interno é o eu superior. Continuação da narrativa. Item 42. O primeiro som é como o da doce voz do rouxinol cantando uma canção de despedida à sua companheira. Item 43. O segundo vem como o som de um argênteo símbolo de Dinanis, despertando as estrelas lucilantes. Item 44. O seguinte é como o lamento melodioso do duende oceânico preso à sua concha. Item 45. A este se segue o canto do Vienna. Observação. Vienna é um instrumento de cordas hindu, tal qual um alaúde. Continuação da narrativa. Item 46 e 47. O quinto tiya em teus ouvidos, qual o som de uma flauta, e em seguida se transforma num toque de corneta. Item 48. O último soa como o surdo ribombo do trovão. Item 49. O sétimo som absorve todos os outros, que morrem para não mais se ouvirem. Item 50. Quando os 6. Observação. Os 6 princípios significa que a personalidade inferior é destruída e a individualidade interna submerge e perde-se no 7º princípio, o espírito. Continuação da narrativa. Quando os 6 estão mortos e postos aos pés do mestre, então o discípulo imerge no 1 e torna-se esse 1 e nele vive. Observação.
O discípulo é uno com o Brahma ou Atma. Continuação da narrativa. Item 51. Antes de penetrar na senda, tens de destruir o teu corpo lunar. Observação. A forma astral produzida pelo quarto princípio câmico, o Kama Rupa, ou corpo de desejos, refere-se ao eu pessoal ou astral. Continuação da narrativa. Purificar o teu corpo mental e limpar o teu coração. Observação. Manasa Rupa refere-se à individualidade ou ego reencarnante, cuja consciência em nosso plano ou manas inferior tem de ser paralisada. É o quinto princípio, a contar do físico, ou melhor, do duplo etérico. Continuação da narrativa. Item 52. As águas puras da vida eterna, límpidas e cristalinas, não podem misturar-se com as torrentes lamacentas da tempestade da moção. Item 53. A gota de orvalho do céu, brilhante no coração do lótus, ao primeiro raio matutino, ao cair na terra, converte-se num pingo de lama. Eis que a pérola é agora uma partícula do lodo. Item 54. Luta com os teus pensamentos impuros antes que te dominem. Trata-os como eles querem tratar-te, porque se os poupas, criarão raízes e crescerão, e repara bem, esses pensamentos te dominarão e matarão. Acautela-te, discípulo, não deixeis aproximar nem mesmo a sua sombra, porque esta crescerá, aumentará em tamanho e poder, e então essa coisa escura absorverá o teu ser antes que tenhas te percebido bem na presença do monstro hediondo e negro. Item 55. Antes que o poder místico. Observação. Kundalini, o poder serpentino ou o fogo místico, é chamado o poder serpentino ou anular, por causa da sua atuação ou progresso em espiral no corpo do asceta, que desenvolve esse poder em si mesmo. É uma oculta potência ígnea ou foática, a grande força prístna, subjacente em toda a matéria orgânica ou inorgânica. Continuação da narrativa. Antes que o poder místico possa fazer em ti um Deus, ó Lanu, deves ter adquirido a faculdade de matar à vontade a tua força lunar. Item 56. O eu de matéria e o eu de espírito jamais podem reunir-se. Um deles tem de desaparecer. Não há lugar para os dois. Item 57. Antes que a mente de tua alma possa compreender, o casulo da personalidade deve ser esmagado e extirpado, e o verme dos sentidos destruído sem qualquer possibilidade de ressurreição. Item 58. Não podes percorrer a senda
enquanto não te tornares a própria senda. Observação: menciona-se esta senda em todas as obras místicas, como diz Krishna em Jnana-Neshaveri. Quando se contempla esta senda, quer se dirija para o esplendor do Oriente ou para as câmaras do Ocidente, sem movimento é, ó arqueiro, a viagem por esta estrada. Nesta senda, a qualquer lugar que se vá, esse lugar se torna o seu próprio eu. Tu és a senda. Foi dito ao adepto guru, e por este ao discípulo, depois da iniciação. Eu sou o caminho e a senda, diz um outro mestre. Continuação da narrativa. Item 59. Que tua alma dê ouvidos a todo grito de dor, tal como o lótus abre o seu coração para sorver o sol matutino. Item 60. Não deixeis o ferro-sol secar uma única lágrima de dor, antes de haveres tu mesmo enxugado no alho de quem sofre. Item 61. Porém que cada ardente lágrima humana goteje do teu coração e ali permaneça, nem tampouco a enxugues enquanto não for retirada a dor que a causou. Item 62. Estas lágrimas, ó tu de coração tão compassivo, são as correntes que regam os campos da caridade imortal. É neste solo que cresce a flor da meia-noite do Buda, mais difícil de se achar, mais rara de se ver que a flor da árvore Volgei. Observação: o nome da flor foi adaptado. Era a floração de Bodhisattva. Continuação da narrativa. É a semente que livra do renascer, isola o Arhat, tanto dos conflitos como da concupiscência. Guia-o pelos campos de ser para a paz e a beatitude conhecidas só no país do silêncio e do não ser. Item 63. Mata o desejo, mas, se o matares, acautela-te bem, para que não ressuscite depois de morto. Item 64. Mata o amor à vida, mas, se matas, Tanha. Observação: Tanha, a vontade de viver, o temor à morte e o amor à vida, a força ou energia que causa o renascimento. Continuação da narrativa. Que não o seja pela vida eterna, e sim para substituir o fugaz pelo duradouro. Item 65. Não desejeis nada. Não te amofines contra o karma, nem contra as imutáveis leis da natureza, mas luta só contra o pessoal, o efêmero e o perecível. Item 66. Ajuda a natureza e coopera com ela, e a natureza ter-te-á por um de seus criadores e se te tornará obediente. Item 67. E ante ti
ela abrirá de par em par os portais de suas câmaras secretas e desvendará ante tua vista os tesouros escondidos nos mais profundos de seu seio puro e virgem. Não maculada pela mão da matéria, ela mostra seus tesouros tão só ao olho do Espírito, o olho que nunca se fecha, o olho para o qual não há véu algum em todos os seus reinos. Item 68. Então ela te mostrará os meios e o caminho, o primeiro portal e o segundo e o terceiro, e mesmo até o sétimo. E depois a meta, além da qual, banhadas na luz solar do Espírito, há glórias inauditas, só visíveis ao olho da alma. Item 69. Há apenas um caminho para a senda, e só bem no final se pode ouvir a voz do silêncio. A escada pela qual ascende o candidato é formada de degraus de sofrimento e dor, que só podem ser aplacados pela voz da virtude. Ai de ti, discípulo, se restar um só vício que não tenhas deixado atrás, pois então a escada cederá e te deitará abaixo. Seu pé está apoiado no profundo lodo dos teus pecados e falhas, e antes que possas tentar atravessar este largo abismo de matéria, tens de lavar teus pés nas águas da renúncia. Cuida que não ponhas um pé ainda sujo no primeiro degrau da escada. Ai daquele que ouse macular um só degrau com pés lamacentos. A lama vil e viscosa secará, tornar-se-á pegajosa e acabará por colar-lhe o pé ao degrau. E como uma ave presa no visco do caçador astuto, ele será afastado de todo o progresso ulterior. Seus vícios tomarão forma e o arrastarão à queda. Seus pecados levantarão a voz como o riso e o soluço do chacal depois do sol posto. Os seus pensamentos se tornarão um exército e o levarão como escravo cativo. Item 70. Mata os teus desejos lá nu, torna impotentes os teus vícios, antes de dares o primeiro passo na solene viagem. Item 71. Estrangula os teus pecados e emudece-os para sempre, antes que levantares o pé para subir a escada. Item 72. Silencia os teus pensamentos e fixa toda a tua atenção em teu mestre, que ainda não vês, mas já sentes. Item 73. Funde num só sentido todos os teus sentidos, se estás seguro contra o inimigo. É só por meio desse sentido, oculto na cavidade do teu cérebro, que a íngreme senda para o teu mestre pode descortinar-se aos olhos turvos de tua alma. Item 74. Longo e penoso é o caminho diante de ti, ó discípulo. Um simples pensamento sobre o passado que deixastes atrás te arrastará para baixo, e terás que começar de novo a subida.
Item 75. Mata em ti toda a memória de experiências passadas. Não olhes para trás ou estarás perdido. Item 76. Não creias que a luxúria possa ser aniquilada se satisfeita ou saciada, pois isto é uma abominação inspirada por Mara. É nutrindo o vício que ele cresce e se robustece, tal como a lagarta engorda no coração da flor. Item 77. A rosa deve voltar a ser o botão nascido de sua haste materna, antes que a parasita lhe tenha roído o coração e chupado a seiva vital. Item 78. A árvore dourada faz brotar seus botões de gema antes que lhe desbastes o tronco. Item 79. O discípulo deve recobrar o estado infantil que perdeu antes que o primeiro som lhe possa cair no ouvido. Item 80. A luz do único Mestre, a áurea e imarcessível luz do Espírito, lança seus fúlgidos raios sobre o discípulo desde o primeiro instante. Seus raios penetram as espessas e negras nuvens da matéria. Item 81. Ora aqui, ora ali, estes raios a iluminam como os raios do sol iluminam a terra através da espessa folhagem da floresta. Mas, ó discípulo, a não ser que a carne seja passiva, a cabeça calma, a alma firme e pura como o diamante cintilante, o fulgor não chegará à câmara. Observação. Câmara, a câmara secreta do coração. Continuação da narrativa. Sua luz solar não aquecerá o coração, nem os sons místicos das alturas acásticas alcançarão o ouvido, ainda que ávido no estágio inicial. Observação. Os sons místicos ou a melodia, ouvidos pelo asceta no princípio de seu ciclo de meditação, chamados Anahata Sabda pelos yogis, Anahata é o quarto chakra, o do coração. Continuação da narrativa. Item 82. A menos que ouça, não poderás ver. Item 83. A menos que vejas, não poderás ouvir. Ouvir e ver, eis o segundo estágio. Item 84. Quando o discípulo vê e ouve, e quando cheira e gosta, estando os olhos e a boca fechados, e os ouvidos e nariz tapados, quando os 4 sentidos estão fundidos e prontos para tornar-se o quinto, o do tato interno, então ele passou para o 4º estágio. Item 85. E no 5º, ó matador de teus pensamentos, todos estes têm de ser mortos de novo, sem mais possibilidade de reanimação. Observação. Significa isto que no 6º estágio de desenvolvimento, que no sentido oculto é dharana,
Cada sentido, como faculdade individual, tem de ser morto ou paralisado no plano físico, ingressando e emergindo no sétimo sentido, ou mais espiritual. Continuação da narrativa. Item 86. Aparta tua mente de todos os objetos externos, de todas as impressões externas. Aparta as imagens internas para que sobre a luz de tua alma não lancem uma sombra escura. Item 87. Estás agora em Dharana, o sexto estágio. Observação. Este versículo se refere aos 5 estágios anteriores da Yoga Oriental, que aqui acrescentamos à guisa de esclarecimento do principiante. Yama, restrições. Nahayama, observâncias. Ansana, postura. Pranayama, regulação da respiração. E Pratyahara, abstração ou retraimento dos sentidos. Ver os Yoga Sutras 2, número 29 de Patanjali. Continuação da narrativa. Item 88. Quando houveres ingressado no sétimo estágio, não perceberás mais os sagrados 3. Observação. No Raja Yoga, cada estágio de desenvolvimento é simbolizado por uma figura geométrica. Este é o triângulo sagrado, que precede Dharana. O triângulo é o sinal dos altos chelas, ao passo que outra forma de triângulo é a dos altos iniciados. É o símbolo I exposto por Buda e por ele usado como símbolo da forma incorporada de Tathagata. Quando liberto dos 3 métodos de Prajna. Uma vez passados os estágios preliminares e inferiores, o discípulo não mais vê triângulo, mas a abreviatura de o centenário completo. Não se dá aqui a sua verdadeira forma, pois é quase certo que seria aproveitada por charlatões e o seu uso profanado para fins fraudulentos. Continuação da narrativa. Não perceberás mais os sagrados 3, pois terás te tornado estes 3, tu próprio e a mente, como gêmeos num mesmo nível, e a estrela que fulgura no alto. Observação. A estrela que fulge no alto é a estrela da iniciação. O sinal da casta dos Shaivas, ou devotos da seita de Shiva, patrono de todos os yogis, é uma pintura negra redonda, agora talvez símbolo do sol, porém que no ocultismo da antiguidade o foi da estrela da iniciação. Continuação da narrativa. Os 3 que morram na glória e a beatitude inefáveis perderão os seus nomes agora no mundo de Maya. Tornarão-se tão só uma estrela, o fogo que arde, mas não queima, aquele fogo que é o Upadi, da chama. Observação. A base Upadi da sempre inatingível chama, enquanto o asceta está nessa vida.
Continuação da narrativa. Item 89. E isto, ó Yogi triunfante, é o que os homens dominam. Dhyana, o precursor direto de Samadhi. Observação. Dhyana é o penúltimo estágio nesta terra, a não ser que se torne um Mahatma completo, como já disse. Neste estado, o Raja Yogi está ainda espiritualmente consciente do eu e da operação de seus princípios superiores. Um passo mais e ele estará no plano além do sétimo ou quarto, segundo algumas escolas. Estas escolas, depois da prática de Pratyahara, um treinamento preliminar para dominar a mente e os pensamentos, contam Dharana, Dhyana e Samadhi, e incluem os três sob o nome genérico de Samyama. A palavra Samadhi é o estágio em que o asceta perde a consciência de individualidades, inclusa a sua própria. Ele se torna o todo. Continuação da narrativa. Item número 90. E agora, teu eu está perdido no eu, tu mesmo em ti mesmo, imerso naquele eu do qual primitivamente irradiaste. Item número 91. Onde está a tua individualidade, Lanu? Onde está o teu próprio Lanu? És a chispa perdida no fogo, a gota dentro do oceano, o raio, sempre presente, tornado o todo e eterna irradiação. Item 92. E agora, Lanu, tu és o autor e o espectador, o irradiador e a irradiação, a luz no som e o som na luz. Item 93. Conheces, ó bem-aventurado, os 5 impedimentos. És o vencedor, o senhor do 6º, o enunciador das 4 verdades. Observação. As 4 verdades são: no budismo do norte, Ku, sofrimento ou miséria; Tu, a conjunção das tentações; Mu, suas destruições; e Tao, a senda. Os 5 impedimentos são: o conhecimento da miséria, a verdade sobre a fragilidade humana, as restrições opressivas e a absoluta necessidade de separar-se de todos os liames da paixão e mesmo dos desejos. Senda da salvação é o último impedimento. Continuação da narrativa. A luz que neles se projeta irradia de ti, ó tu que eras discípulo, mas agora és instrutor. Item 94. E destas verdades não conhecestes todas as misérias, a verdade primeira. Item 95. Não vencestes o rei dos Maras em Tis, o portal da conjunção, a verdade segunda? Observação. No portal da conjunção
o rei dos Maras, o Mahamara, tenta cegar o candidato com o brilho de sua joia. Continuação da narrativa. Item 96. Não destruístes o pecado no terceiro portal e não atingistes a terceira verdade? Item 97. Não entrastes em tal a senda que conduz ao conhecimento, a quarta verdade? Observação. Tal é a quarta senda, dentre as 5 sendas de renascimento que conduzem e atiram todos os seres humanos a perpétuos estados de tristezas e alegrias. Estas sendas são apenas subdivisões da senda única, resultante do karma. Continuação da narrativa. Item 98. E agora descansa sob a árvore de Bodhi, que é a perfeição de todo conhecimento. Pois, sábio, tu és o mestre de Samadhi, o estágio da visão infalível. Item 99. Contempla. Tu te tornastes a luz, tu te tornaste o som. Tu és o teu mestre e o teu Deus. Tu próprio és o objeto de tua busca. A voz que incessantemente soa através da eternidade isenta de mudanças, os 7 sons em um só. A voz do silêncio. Item número 100. Aum Tat Sat. Esta é a tradução, a voz do silêncio. Fim do primeiro fragmento.